Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Uma série de 5 lives. Isso aí foi um conteúdo do meu mentor, para que a gente possa essa semana realmente sim fazer umas lives para contribuir com o que nós aprendemos com ele. Eu estou aqui mais uma vez muito grata, muito feliz por isso. E agradeço a cada um de vocês que vão estar aqui com a gente e depois que vão ver essa live, né, no decorrer do tempo aí disponível de vocês, tá bom? Muito obrigada. Se vocês quiserem participar fazendo perguntas, estejam à vontade, na medida do possível. Eu e a minha convidada especialíssima vamos estar respondendo, tá bom? Eu sou Eunice Aragão. Eu sou terapeuta e mentora, sou praticante de barras de Axis e sou autora do livro O Voo da Renovação. É um livro de um conteúdo muito simples, mas, segundo os leitores, é um ativador da fé. E eu fico muito feliz com isso, né? De saber que, de fato, o que eu escrevi tem contribuído, tem colaborado para que pessoas trabalhem a fé. Né? Isso é muito bom. Novidade, estou indo para o meu segundo livro, porém agora em formato digital. Então aguardem que breve vocês terão notícias, tá bom? Sou de Montes Claros, Minas Gerais, e por muito tempo eu trabalhei, né, como gestora de equipes, treinadoras de vendedores e líderes. E hoje, né, eu fiz uma transição de carreira. E por que a transição de carreira? De gerente de vendas, né, gerente de equipe, para terapeuta. Exatamente porque eu quero cuidar das minhas próprias feridas e tratar minhas questões emocionais. Pessoas curadas curam pessoas. E eu estou aqui nesse propósito, porque eu creio que Deus, né, ele falou muito forte no meu coração. Hoje eu trabalho com autoconhecimento, ressignificação das feridas emocionais e bloqueios. E nessa tarde eu quero receber uma pessoa assim muito especial, uma pessoa muito querida, também terapeuta, tá bom? Ela vai junto comigo dividir, né, esse conhecimento, tá bom? Eu vou chamar agora a Rosemary, né, uma pessoa muito querida minha, também terapeuta, e a gente vai recebê-la nessa tarde. E pode fazer perguntas, podem ficar à vontade, tá? Que nós estamos aqui para somar com vocês. Ela não conseguiu entrar, só um instante. Oi! Olá! Seja Boa tarde a todos vocês aí que estão aí junto com a gente aí nessa live, né? Que estão prestigiando. Boa tarde, Eunice. Boa tarde, querida. Me fala um pouco de você. Você viu eu Tá. falando um pouquinho de mim, né? Então, eu sou terapeuta também, né? Trabalho mais com a parte de programação mental e emocional. Trabalhar essa questão da mente, essa questão das emoções, né? Os psicólogos geralmente trabalham mais com problemas mentais e a gente, como terapeuta, a gente trabalha mais com a parte emocional, né? Porque o corpo, ele é composto da parte física, né? É o corpo, é a mente e tem a parte espiritual, tem a parte sentimental também. Então, a gente tem que trabalhar em todas essas áreas para a gente estar 100%, estar bem, né? Porque se a gente trabalha o corpo, mas não trabalha as emoções, por exemplo, de nada vai adiantar. Por quê? Porque toda doença ela tem fundo emocional.
Se a doença tem fundo emocional, ela começa no campo das emoções e depois, se eu não dou atenção para essas emoções que eu estou sentindo, ela vai para o meu corpo em forma de doença. Então, a gente, como terapeuta, trata essas questões emocionais para que você não venha a adoecer, né? Para que isso não incomode, não atrapalhe a sua mente, a sua forma de pensar, sentir e agir. Exatamente, muito sério, né? São as chamadas doenças psicossomáticas, né? Isso, São isso, as dores isso. emocionais. Toda doença ela tem fundo emocional. Então, qualquer coisa que você tenha na sua vida que você está doente porque não trabalhou primeiro as suas emoções. Por quê? Porque quando a gente não trabalha o nosso interno, começa a se mostrar no nosso externo. Aquilo que estava no nosso campo emocional, no nosso campo vibracional, ele começa a se mostrar no nosso corpo através de doenças, através da pele, através de doenças de pele, através de doenças nos órgãos, algum tipo de doença. Toda doença ela quer mostrar algo que deve ser resolvido internamente. Então é só por isso que as doenças vêm, elas não vêm para nos como se diz, elas não vêm para realmente nos matar, elas não vêm para nos atrapalhar, mas elas vêm para avisar de que, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para minhas questões internas, resolver isso. Enquanto eu não resolvo, a doença vai me castigando até acabar com a minha vida, mas quando eu começo a trabalhar dentro de mim, ela começa a seguir o curso dela. Não preciso mais, a pessoa já começou a se olhar, já começou a se trabalhar e a doença vai indo embora, né? Então, esse é um processo de autocura, né? Isso, igual eu falei, né? Eu me tornei terapeuta exatamente para me cuidar das minhas feridas emocionais, porque é Sim, necessário, né? No início, eu imaginei que terapia, psicólogos eram mais realmente assim, não era para mim. Eu estava bem, eu sim. estava ótima, né? E fugia muito disso, né? Mas depois ouvindo a minha pastora, que inclusive ela entrou aí, não sei se continua, mas ela fala que a gente precisa buscar ajuda, né? Ela é psicóloga, ela é Sim. terapeuta, ela é consteladora, então ela Ah, conhece, né? constelação é muito bom. Isso. Uhum. Então, Eunice, eu preparei aqui para nós, para a gente falar sobre essa, porque o tema aí de hoje é o processo da cura, né, da autocura, na verdade, porque a gente não cura ninguém, né? Todo o processo é você com você mesmo. O paciente ele faz com ele mesmo, não é a gente terapeuta que vai curar a pessoa, não é a gente terapeuta que vai mudar a pessoa. Ela que vai entrar nesse processo, se deixar ser guiada para o autoconhecimento, para sarar as suas feridas, para ter essa transformação. Então, eu montei aqui um processo para essa autocura ali, para a gente estar explicando para quem está assistindo. São 7 etapas para o autoconhecimento e para a autocura, né? Como eu disse, nós, como terapeutas, a gente não pode dizer para o paciente que a gente vai curar, isso é charlatanismo, tá? Ninguém pode prometer cura. E até porque a gente não cura ninguém, a única pessoa que pode curar é Deus, né? Então, mas a gente é usado como ferramenta nesse processo de autocura. A pessoa ela quer ajuda, ela quer se autocurar, ela vai buscar alguém que possa guiar ela dentro dela mesma para ter essa ajuda, porque ela sabe que ela quer melhorar, mas ela não sabe como fazer. Né? Então, ela precisa de alguém que ajude ela, porque tudo o que acontece na nossa vida é em função da nossa programação mental e emocional. Né? Então, o que eu programei aqui, o que está gravado no meu subconsciente, vai ditar 95% de tudo que eu penso, sinto ou ajo. Então, só 5% é racional. Então, não adianta eu simplesmente ficar pensando positivo, 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 e que não vai mudar, porque pensar positivo é uma das etapas, mas eu tenho que sentir, eu tenho que desbloquear aquilo que me faz sentir o que eu sinto, né? Vamos dizer que você sente uma tristeza profunda, mas você pensa assim, nossa, eu quero melhorar, e fica pensando positivo. Só que só pensar positivo não vai adiantar, porque aquele sentimento continua lá dentro pedindo para ser resolvido. Enquanto não é resolvido, você não consegue mudar. Né? Então, eu vou falar um pouquinho então sobre essas 7 etapas, tá? Antes de você Qual que é a falar, primeira? deixa eu só Pode colocar, falar. abrir um parêntese aqui. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer, né, a terapia, eu falei para a pessoa, né, você vai ser a minha virada de chave. Ela falou, eu não. Quem vai virar essa chave é você, porque É essa você. chave está dentro de você.
E tem uma outra E situação. Eu também tive a experiência de fazer terapia com uma pessoa e eu percebi que ela não queria se curar. Ela estava no comodismo, ela estava, sim, né, ganhando algo por estar naquela situação. Então, sim, ela foi irredutível a algumas situações que eu coloquei para ela. sim. Né? Porque ela realmente ela não queria O se que que curar. eu, o que que eu deixo muito claro para os meus pacientes quando eles vêm até mim para fazer terapia? Eu digo, ó, eu não curo ninguém e eu não mudo ninguém. Mas se você quer muito essa mudança, se você confia em mim como terapeuta e primeiramente coloca suas expectativas totalmente em Deus, porque eu não mudo ninguém, então coloca suas expectativas em Deus, porque Deus vai agir em mim e em você para que a mudança aconteça, mas você tem que querer. Por quê? Porque eu posso caminhar ao seu lado, eu posso caminhar ao lado do paciente, junto com o paciente, mas eu não posso caminhar com as pernas dele. Ele tem que caminhar com as próprias pernas, ela tem que caminhar com as próprias pernas, né? A mudança, ela abre pela porta de dentro. Quem que tem a chave? O próprio paciente. Então, se alguém venha para mim falando assim, por exemplo, a mulher está se separando do marido e ela diz, olha, não aguento mais essa situação, ou você vai fazer terapia, ou a gente termina. Aí a pessoa chega para mim falando assim, você quer fazer terapia? Você acha que você precisa mudar? Eu tô fazendo terapia porque minha mulher me mandou, senão ela vai querer separar de mim. Eu não atendo, tá? Porque a Eu pessoa ela achei. tem que querer. Se ela não quiser, ela não vai mudar. Ela tem que querer essa mudança, ela tem que querer muito. Por quê? Porque daí ela vai se entregar no processo da terapia, ela vai se deixar ser conduzida pela terapeuta em todos os processos, em todas as técnicas, né? Fazer os exercícios que a gente passa. Então, para sim ela ter uma mudança interna. Então, primeiramente, né, o que é aqui no autoconhecimento, né? As 7 etapas. Primeira, identificar, né? Primeiro, eu tenho que identificar qual que é o trauma que me dói, né? O que está me doendo aqui? Qual que é o bloqueio que está me travando? Qual que são as crenças limitantes que te limitam? É crença de capacidade? É crença de merecimento? É crença em que área da sua vida? É na área amorosa? Eu acredito que homem nenhum presta. E por isso eu não consigo arranjar relacionamento nenhum que presta, né? O seu problema é na área financeira, que crenças que eu tenho a respeito do dinheiro? Então você precisa identificar. Por quê? Aquilo que a gente identifica. Se eu não souber que eu tenho um problema, como que eu vou resolver esse problema, né? Então, a primeira etapa aqui desse autoconhecimento é você identificar que você tem um problema, né? Você sair daquele eu não sei que eu não sei. Eu não sei que eu tenho problema. E se eu não sei que eu tenho problema, eu não preciso resolver, porque eu acho que a minha vida ela é assim, porque ela tem que ser assim, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim, ou porque você acredita que todo mundo passa pelas mesmas coisas, é normal que você está passando. Então você não busca melhorar, porque você acha que nem tem problemas. Então eu tenho que sair da ignorância para o conhecimento, eu sair dessa ignorância ali para mim começar a decidir mudar, né? Então, o primeiro passo é identificar, né? Quais são as dores, as feridas emocionais, as crenças que te limitam e te bloqueiam. Quer falar alguma coisa sobre isso, Alice? Não, é exatamente isso, né? Tem a diferença de você conhecer você e você se autoconhecer, né? Por Sim. exemplo, você se conhece porque as pessoas falam quem é você, né? Ah, não, a Rosemary, não, nosso Deus, não suporta ela, não, ela é assim, assim, assim. E você acaba Uhum. tomando aquilo para você, né? De repente, se você não fez uma terapia, você acaba se achando também, sabe? Aquelazinha, aquela pessoinha. Agora, se Sim. conhecer é exatamente isso, é você saber que você, né, tem um bloqueio, tem uma deficiência e você precisa de ajuda para tratar, né, aquele problema. Aí vai Sim. ser a virada de chave, mas não porque a gente terapeuta está virando a chave, mas a pessoa está virando a sua chave. Né? Porque tem Disso muita que você história falou, linda, eu né? Eu disse tenho assim, ó, certeza que você tem muitos depoimentos, como eu tenho muitos depoimentos de pessoas que, né, que a gente cuidou e hoje realmente, sim. né, estão vivendo num outro cenário.
Sim, totalmente, né? Então, assim, você pode, por exemplo, identificar, né? Ah, você faz 10 anos, 15 anos que eu tenho depressão. Mas por que que você tem depressão? Não sei, eu só sei que eu tenho depressão. Então, você acha que é aquilo, que eu sou depressiva e vou morrer depressiva e nunca vou sair disso. Por quê? Porque você está na superficialidade, você acha que nasceu assim, vai morrer assim, ou depois que eu tive depressão agora nunca mais vou conseguir me livrar, e você convive com aquele problema, com a ansiedade, com a depressão, com outros problemas emocionais, né? Então, primeiro você precisa identificar para sair dessa ignorância e saber que aquilo tem solução, porque você não nasceu com isso, você não nasceu com os problemas emocionais, você foi adquirindo ao longo do tempo. Esse caso que a Eunice falou ali, de que você acaba acreditando naquilo que as pessoas falam, né? E você não é o que as pessoas falam. O que as pessoas falam são o filtro que elas têm a respeito de você. Né? Ah, vamos dizer, alguém chega e diz assim, ah, eu não gosto da Eunice. Vamos dizer, ah, Eunice, sei lá, eles vão julgar alguma coisa sobre o que eles olham dela. Só que eles não conhecem a história dela. Então a pessoa ela julga muito pelo que ela vê, por uma atitude isolada, ou pelo que ela acha. Por quê? Porque ela tem os próprios filtros internos dela, né? Mas na verdade, o que aquela pessoa pensa a respeito da outra é só o filtro dela, é só o ponto de vista dela. Agora, o que a Eunice é para a mãe dela? O que ela é para um filho? O que ela é para uma amiga? Pode ser que alguém específico, vamos dizer, que tiver um desentendimento. Para aquela pessoa, a Eunice não vai prestar. Mas não quer dizer que isso é ela. Isso não é ela. Isso é o que eu estou falando que ela é, de acordo com os meus filtros, né? Ah, aconteceu alguma coisa que eu não gostei e eu já julguei que ela não presta. Então, eu estou julgando pelos meus filtros. Agora, se eu for perguntar para a mãe dela, né? Como é que é a Eunice? Ah, a Eunice é maravilhosa, a Eunice é uma ótima filha. Aí eu vou perguntar para o marido, como é que é a Eunice? Ele vai ter um outro filtro. Eu vou perguntar para o filho vai ter outro filtro. Então, tudo o que os outros falam sobre você não é você. É o que eles enxergam de você. Então, você começa já a se autoconhecer. Opa, o que essa pessoa está dizendo sobre mim não me define. Eu sou o que eu sou. Não que ela está falando que eu sou, né? Porque não me define, cada um tem os seus filtros. Então, ali você já começa esse autoconhecimento, sair da ignorância e começar a ir buscar uma melhora, né? Agora tem uma situação também interessante, porque muitas vezes eu me camuflo, eu me escondo atrás da minha dor e passo a ser e a demonstrar a uma pessoa que eu não sou, né? Muitas vezes eu chego num local e eu me resguardo. Aí a pessoa olha e fala, mas é mentira, ela não dá confiança para ninguém. Mas eu me escondendo atrás da minha dor, da minha ferida. Talvez de rejeição, né? Rejeição. Talvez de abandono. Uhum. Né? Então, Rejeição, falta de merecimento, alguma coisa assim, né? O que acontece? Quando a gente tem uma programação mental e emocional da rejeição, por exemplo, vamos supor que você foi rejeitado na barriga da mãe, pela mãe ou pelo pai. Então, você vai nascer com esse sentimento de rejeição. E não quer dizer que todas as pessoas vão te rejeitar, mas você vai se colocar em situações que você será rejeitada. Você vai atrair para você pessoas que vão te rejeitar. Por quê? Porque você já acredita que você é uma pessoa rejeitada. E você também vai interpretar as coisas de uma forma que sempre estão me rejeitando. Por quê? Porque eu já tenho dentro de mim o óculos da rejeição. Se eu tenho óculos da rejeição, alguém faz um elogio para o meu colega e não faz para mim, estão me rejeitando, só elogiaram fulano, não me elogiaram. Às vezes a pessoa nem se tocou, né? Mas eu estou usando óculos da rejeição. Então eu vou me colocar em situações de rejeição, eu vou atrair pessoas que vão me rejeitar e eu mesma vou me rejeitar. Porque quando eu chego num lugar, eu não vou lá conversar com os outros e tentar interagir, não, eu vou ficar ali no meu cantinho. E eu mesmo me excluo, eu mesmo me rejeito. Então, aí por isso que é a importância fala, de trabalhar essas questões. Aí você fala, né? A panelinha tá ali reunida. Só que você, né? Você saiu do meio da panelinha porque você quis, muitas vezes.
Sim, né? sim. É isso mesmo. Então, vamos para a segunda fase aí da segunda etapa, né, do autoconhecimento para essa autocura, né? Primeiro identificar, depois decidir mudar, tá? Então, você tem que decidir. Você tem que olhar para a sua vida e dizer, chega, eu tô de saco cheio dessa vida, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais ficar na cama e não querer levantar, eu não aguento mais o desânimo, eu não aguento mais essa dor que me dói tanto, eu não aguento mais viver com depressão, viver com ansiedade, eu não aguento mais esse casamento falido, eu não aguento mais entrar em relacionamento e nunca dar certo, tudo que dá errado na sua vida. Você tem que dar um basta, você tem que decidir mudar, dizer, chega, eu quero mudar, eu vou mudar e eu vou procurar alguém que possa me ajudar, né? Então, você decidir mudar a sua vida, tá de saco cheio de tudo isso, né? Dessa vida medíocre. O que é uma vida medíocre? É uma vida mediana. É comer, dormir, trabalhar e mais nada, e não fazer nada relevante, né? É Pagar você boleto, né? isso, só pagar boleto. A vida não é só pagar boleto, a vida não é só comer e dormir e acordar cedo e trabalhar. É muito mais do que isso, né? E quando a gente vive essa vida medíocre, cheia de problemas que nos limitam, cheio de crenças limitantes, de feridas emocionais, a gente só olha para a nossa dor. A gente fica no primeiro ciclo da evolução do ser, que a gente fica ali só no primeiro ciclo, no primeiro nível, que é eu olhar só para mim, egocentrismo. Eu só olho para mim e para minha dor, para mais nada, né? E eu não consigo sair desse lugar. Por quê? Porque eu não procuro evoluir, não procuro autoconhecer, né? Você querer realmente mudar. Então, esse é o segundo passo, decidir mudar. Né? Então, eu coloquei até uma frase aqui para trazer para vocês. Para quem não sabe aonde quer ir, qualquer lugar serve, entende? Então, se eu não sei que eu quero sair desse lugar e ir tal lugar, por exemplo, você tem que definir o que você quer para sua vida. Ah, eu quero mudar nisso, 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 começar a identificar. E se você não sabe para onde você quer ir, você vai continuar no mesmo. Qualquer lugar vai servir, né? E outra coisa, a mudança ela abre pela porta de dentro. Então, eu decido mudar, né? Você que tem a chave dessa mudança. Então, você primeiro precisa decidir essa mudança, né? Em segundo lugar, decidir mudar. E o que Quer você falar alguma coisa sobre isso? sugere? O que você sugere nesse caso? Para essa mudança? Tá, então, daí nós vamos para o terceiro passo, né? A gente já identificou os problemas, nós já decidimos mudar, estamos de saco cheio, agora nós vamos para o terceiro passo, nós vamos para a ação, agir. E o que é agir? Aí, ó, o que eu faço para resolver os meus problemas emocionais? O que eu faço, como que eu posso mudar? Como que eu posso ressignificar, né, as minhas dores, tudo aquilo que aconteceu, os meus traumas? Você vai atrás de alguém que possa te guiar, porque sozinho eu não consigo. Se eu conseguisse, ninguém teria problema, ninguém teria trauma, ninguém estaria travado e bloqueado, porque ele simplesmente decidiria com a razão. Eu vou mudar, eu quero mudar. Pronto, mudei. Chega no outro dia, não mudou porcaria nenhuma, não é? Por quê? Porque não consegue. Tá tudo no inconsciente. Inconsciente dita 95% das suas ações, dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Então, como é que eu vou ganhar 5% da minha razão com 95% do inconsciente? Eu nunca vou ganhar. Então, eu preciso de alguém que me guie dentro de mim mesma para me autoconhecer, para trabalhar todas as questões das feridas emocionais, as crenças limitantes que me bloqueiam, que me limitam de ser o meu melhor, né? Trabalhar as feridas, essas feridas emocionais que eu trago, sentimento de traição, sentimento de abandono, sentimento de rejeição, sentimento que eu não sou amada e tantos outros sentimentos negativos que a gente sente, né? Então, o que a gente precisa? Agir. Ah, eu já sei que eu tenho um problema, já identifiquei, já decidi, agora eu vou agir. Eu vou buscar alguém que possa me ajudar nessa transformação, me guiar dentro de mim mesma para buscar as respostas e me ajudar com essa mudança. Como eu falei, terapeuta não vai te mudar e terapeuta não vai te curar, mas a terapeuta ela tem as ferramentas para te guiar dentro de você. Se você realmente quer, você vai ter essa transformação. Porque se não fosse assim, né, Eunice, nós como terapeutas não tínhamos tantos casos aí de sucesso, mas porque as pessoas elas estavam cansadas daquela vida e elas disseram, quero mudar, confiam na terapeuta, acreditam que elas podem ter essa mudança, confiam em Deus e a gente aplica as ferramentas e o negócio acontece. Né, Eunice? E como a gente estuda
casos também, né? Então, assim, a gente já, quando a pessoa conversa com a gente, faz a anamnese, aí você já identifica o problema, né? Então fica muito Sim, mais fácil. Tem pessoas sim, que infelizmente, né, querem até dar um fim na vida, exatamente, né, por não sim, saber que rumo tomar. E às vezes é tão sim. simples, né? Tão simples. É É. eficaz de pessoas que Assim, até. por exemplo, às vezes chega uma pessoa assim com a queixa de, nossa, por exemplo, eu não consigo mais ter gosto na vida, não tenho vontade de viver, parece que ninguém me ama e eu tenho uma tristeza profunda, não consigo mais sair da minha cama, penso em me matar a todo momento. Então, às vezes a pessoa acha que aquilo é a única solução, mas não é. Entende? Aquilo ali é a solução que não vai resolver, né? E além do mais, vai trazer mais problemas para sua família, né? Então, assim, você se autoconhecer, você buscar terapia e tratar as suas feridas. Às vezes, esse sentimento que você sente está lá numa rejeição, lá na barriga da mãe, né? Quando a mãe descobriu que ela estava grávida e ela era muito nova, às vezes ela não tinha um casamento muito estruturado, ou às vezes ela não estava preparada naquele momento, deu aquele susto, aquele medo, sabe, eu não queria agora. E esse sentimento ali já gravou no bebê. Mesmo que depois a mãe começou a acostumar com aquele, né, que estava grávida, depois começou a amar o bebê, depois ele foi aceito. Só que naquele momento da rejeição já instalou em você a rejeição. E quando Segue, você né? já nasce com aquele sentimento de rejeição. E daí você não sabe de onde vem aquela tristeza. Pode ser a origem lá na barriga da mãe. Não só ali, né? Mas na fase da primeira infância, no nascimento, né? É até onde a gente começa a gravar nossa programação mental e emocional. Até os 7 anos de idade, você grava aqui, você cria uma programação mental e emocional. E depois você vai levar para a sua vida dali em diante. E você vai agir, pensar e sentir de acordo com aquela programação. Então, se eu programei lá na barriga da mãe que eu fui rejeitada, eu vou trazer sentimento de rejeição. Se eu não trabalho o sentimento de rejeição em terapia, isso vai ditar as regras da minha vida. Eu vou atrair pessoas que me rejeitam, eu vou me rejeitar, eu vou atrair maridos que me rejeitam, os meus filhos vão me rejeitar, e assim em diante, os amigos e tudo mais, né? Muito sério, né? Então, pode falar, Inês. Mas graças a Deus, fácil de resolver, né? Nós estamos aqui para isso. Sim, sim. Então, eu coloquei aqui também uma frase que eu trouxe uma frase para vocês aí sobre essa parte da ação, né, de agir. É insano fazer sempre as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Então, se você está cansado dos resultados que você tem na sua vida, se você está cansado de viver esse tipo de relacionamentos que você vive, de viver essas dores, tudo que você vive na sua vida, você só vai mudar isso se fazer algo diferente. Se você continuar fazendo o que faz, nada vai mudar, né? Então, precisa dessa ação, né? E depois, nós vamos para o terceiro passo, tá? Entender, Quarto. né? Quer dizer, quarto. Primeiro, identificar. Segundo, decidir mudar. Terceiro, não mudei os números aqui. Terceiro, agir. E o quarto aqui seria entender. Tá? Entender. O que é esse entender? Tá? A terapia, ela é um processo, não é uma sessão. Não é uma sessão que vai resolver 20, 30, 40, 50 anos da sua vida cheia de problemas emocionais. Então, como é que se diz? A pessoa que ela vem atrás de uma terapia achando que uma sessão ela vai resolver a vida dela, ela não vai resolver a vida dela ainda. Você carrega 20 anos, 30, 40, 50, 60, 70 anos de lixos emocionais, você acha que uma sessão vai limpar tudo isso? Né? Você acha que em uma sessão você vai ressignificar todas as dores que você viveu até esse momento? Quantas situações de impactos emocionais você viveu na sua vida, na sua infância? Você acha que uma sessão de 1 hora e meia, 2 horas vai resolver? Não vai. Então você precisa fazer um processo terapêutico, né? Você precisa fazer algumas sessões ali para completar o ciclo de tratamento, que é o quê? Tratar lá a fase, no meu caso, né? Eu trato 7 ciclos da vida da pessoa. Né? Trata lá na questão da barriga da mãe, porque não adianta você vir para mim e dizer assim, eu tenho tal problema. E se eu tratar na superficialidade,
Às vezes a raiz não está aqui no adulto. Ah, eu acho que é que aconteceu isso depois daquele dia que aconteceu, eu fiquei assim triste. Por exemplo, depois que morreu um parente meu, aí eu fiquei assim e não levantei mais da cama. Mas às vezes aquilo ali não é o problema. Esse ali foi a gota d'água que transbordou o seu balde. Né? O seu problema vem muito antes disso. Só que você arranjou um pretexto. Você imagina que aquele momento ali foi o que aconteceu para você ficar desse jeito, mas não é. O problema está muito mais lá atrás, porque até os 7 anos de idade a gente cria a nossa programação mental e emocional. Então, até os 7 anos de idade é onde eu vou programar e eu vou começar só a repetir e atrair essas questões da minha vida. Eu vou repetir esses sentimentos que me aprisionam, né? Essas dores que eu tenho. Então, o buraco é muito mais embaixo, né, Eunice? Com certeza. E assim, o detalhe muito, muito, muito importante é quando você busca ajuda, você cura todos aqueles que estão ao seu redor. Porque é impressionante, né? Como isso se repete também na vida daquelas pessoas ao nosso redor. Sim, sim. Então, acho que é muito importante essa ajuda, é muito importante buscar essa ajuda. Buscar essa ajuda, né? Então, continuando ali do entender o processo terapêutico, né? Então, primeiro, você tem que entender que não é uma sessão que vai resolver a sua vida, tá? Você tem que fazer um processo terapêutico, no caso do meu caso ali, né? Eu trabalho a questão da barriga da mãe, desde a concepção. A barriga da mãe é vida intrauterina, porque tudo que ela vivenciou ali, você também vivenciou. Então, se ela sentiu muito medo na gravidez, ela passou para você esse medo, você já nasceu com esse medo que não sabe nem de onde veio, mas você nasceu com esse medo. Vamos supor que teve rejeição, você nasceu com a rejeição. Vamos supor que ali o pai agrediu a mãe e aquela agressão ali você nasceu muito insegura, com muito medo, com medo de morrer, porque naquele momento o pai estava agredindo e você sentia ali na barriga da mãe que iria talvez até morrer, entende? Então você já nasce com isso. Então algumas coisas que a gente vai tratar com o terapeuta, a raiz vai estar lá na barriga da mãe. Então é importante que trabalhe todos os ciclos. A barriga da mãe, o nascimento, onde acontecem muitas programações ali no nascimento. Eu nasci de fórceps, nasci de natural, parto natural, nasci de parto humanizado, nasci de parto cesárea. Cada tipo de parto vai programar alguma coisa em você, né? Vai criar uma programação. Tá? Depois ali tem a questão da primeira infância, onde tem muitos traumas, muitos acontecimentos, onde os pais colocam crença nos filhos. Você é burro, você não é capaz, você não pode, você é desorganizado, sabe aquelas coisas que os pais vão falando e você vai acreditando. E situações que a pessoa vivencia e ela acredita que realmente ela não consegue, que ela não pode, que ela não merece, que ela não é capaz. Então, tudo que você vai vivenciando ali vai programando você a ser quem você é. Então, até os 7 anos de idade, precisamos trabalhar muitas questões. Aí depois vem, né, a nossa segunda infância, que é até a puberdade, a fase adulta, né? Ânsias inconscientes de morte, quando eu busco inconscientemente morrer através de fuga emocional em vício, né? Qualquer vício que seja. Né? E também tem as nossas memórias ancestrais, né, Eunice, que é o que a gente carrega dos nossos ancestrais para a nossa vida, que também precisa ser limpado. Por quê? Porque eu repito muitos padrões dos meus pais e das pessoas que vieram antes. Então eu preciso também reprogramar essas questões para que eu possa me libertar, para que eu possa fazer diferente. Então essa é a questão de entender, né? É igual fala, né? Nós somos herdeiros, né, dos nossos pais, avós, bisavós. Nós herdamos os bônus, mas também os bônus e os ônus, né? É verdade. Então, às vezes tem pessoas que não acreditam nisso, mas se você parar para pensar, né, a gente tem muita repetição de pais e mães e dos nossos ancestrais. Por quê? Porque isso vem pela epigenética, isso vem nas nossas células. Você é 50% pai, 50% mãe. E dessa porcentagem ali dentro de você, nas suas células, nas suas memórias ancestrais, vem porcentagens de avós, de bisavós, de trisavós, de pessoas que vieram antes. Então você acaba repetindo padrões, precisa ser quebrado isso. Então a gente faz esse trabalho terapêutico, né? Outra questão aqui do entender, né? Além de você entender que é um processo, você precisa confiar na terapeuta. Por quê? Se você não se conectar com a terapeuta, como você vai confiar no processo, né?
Então, é muito importante que você se conecte. Opa, gostei muito dessa terapeuta, eu confiei nela. Porque se você de cara não confiou, nem adianta fazer, porque não vai dar certo. Porque eu já vou desconfiando, já vou com o pé atrás, eu já vou fazer a terapia sem me entregar no processo mesmo, né, Eunice? Verdade. Uhum. E sem contar, né, que você tem que ter, igual você falou, uma conexão, você tem que tirar daqui de dentro o que está verdadeiramente te incomodando. Ah, não, eu contei Sim. tudo, mas não contei isso. Eu contei tudo, mas não contei isso. Então, né, acaba que o processo É. ele não vai funcionar. Também. Outra coisa é colocar as suas expectativas em Deus. Eu falo isso muito para minhas clientes. Por quê? Porque, como eu falei, eu não mudo ninguém e eu não curo ninguém. Quem que pode curar e mudar? Deus. Só que você tem que querer. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio, né? Então, Deus não vai te mudar se você não querer. Então, se você, antes de fazer a terapia, você vai lá, ora, pede para Deus, ó oh, Deus, eu quero muito mudar, eu tô indo, agindo, vou atrás desse processo de alguém que possa me ajudar. Por quê? Deus não vai vir aqui e fazer a mudança em você. Assim como os médicos, assim como os engenheiros, assim como todas as profissões são importantes, Deus coloca pessoas na nossa vida para ajudar a resolver os nossos problemas, né? Eu tenho um problema que eu quero construir uma casa, eu não sei construir. Eu vou pedir para Deus, nossa, eu quero muito construir a minha casa. Vão aparecer pessoas que estão habilitadas a isso. A mesma coisa, eu estou doente e eu preciso fazer uma cirurgia. Deus não vai vir aqui fazer a cirurgia em você, mas Ele vai colocar pessoas que vai estar disponível para Só um isso, né? minutinho que eu tô um pouco Então, de Deus... ouvido. Como? O telefone tocou e acaba que o som ele fica deficiente. Ah, tá. Então, Deus coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar naquilo que a gente está pedindo. Vamos dizer, a Eunice está orando porque ela precisa de alguma coisa. Deus vai conectar ela de alguma forma, seja alguém que vai conversar com ela, alguém vai mandar um WhatsApp, vai aparecer no Instagram, de alguma forma vai aparecer a solução daquele problema. Por quê? Deus conecta as pessoas que têm os sentimentos em comum. Por exemplo, eu trabalho como terapeuta e eu busco pessoas para fazer esse tratamento. Só que tem pessoas que elas estão orando para sair da depressão, da ansiedade, para se livrar desses traumas. Elas vão orar e vão pedir: meu Deus, eu preciso sair dessa situação, eu quero mudar, eu preciso resolver essas dores que eu tenho em mim. O que Deus vai fazer? Vai conectar a pessoa que está orando com a pessoa que trabalha com isso. Né? Outra coisa que eu também sempre falo, né? Eu sou a resposta da oração de alguém, né? Então a gente sempre é a resposta da oração de alguém. Deus nos conecta pessoas que têm a mesma intenção, né? Então é entender isso, de que Deus coloca pessoas no nosso caminho que possam ser usadas de ferramenta para nos ajudar a melhorar. Mas a gente você não deve ir para a terapeuta e jogar toda a responsabilidade para ela. Ah, é você que vai me mudar. Eu só vim aqui, mas é você e eu estou fechada para mudança. Não adianta, tá? Você tem que trazer responsabilidade para você, né? Que você só está no lugar onde você se colocou pela sua ação ou pela sua falta de ação, tá? Então, quando eu tenho esse entendimento, né? De que é um processo, de que eu preciso confiar na terapeuta, de que eu preciso jogar minhas expectativas totalmente em Deus, para Deus usar essa terapeuta para me ajudar, né? E a mudança ela acontece, né? Porque daí eu realmente quero e eu me transformo, tá? Verdade, verdade mesmo. Igual a gente fala, né? Num belo dia, eu realmente orei e falei: Deus, me dê sabedoria para me tomar decisões certas. E Deus me apresentou, né? Pessoas que, de fato, hoje, né? Eu falo que é meu mentor. Por quê? Porque a gente precisa de pessoas para nos acompanhar, nos dar direção, né? Nos mostrar o caminho, né? Sim. Igual, por exemplo, Deus, Ele já liberou tudo para mim e para você. Deus já nos deu tudo. Porém, já nos deu tudo. Né? Eu preciso tomar posse desse tudo. Sim. Né? Sim, então é exatamente o que você falou. Eu preciso querer. Porque senão nada vai mudar. Não, mas Deus que vai fazer um milagre em mim. É Deus. Se Deus quiser, eu vou mudar. Deus já quis. Deus já quer. É o que mais quer na vida, te ver feliz. Deus já quer. Basta você querer agora, né?
É, E não exatamente. adianta ficar parado sem fazer nada, né? Como se diz, a fé sem obras é morta. Não adianta eu ter fé que Deus vai me curar se eu não ajo atrás de uma mudança de alguém que possa ser usado por Deus como É, ferramenta para minha mudança. Porque Deus não vai vir aqui pessoalmente e pegar em você e dizer, ó, tá curada. Não, Deus usa pessoas de ferramenta para isso, né? Deus usa pessoas de uhum, ferramentas para isso. Então, assim, você tem que querer, você tem que confiar em Deus e se deixar levar por essa mudança, né? Atrás de uma terapeuta para te ajudar nessa mudança. Assim como você vai atrás de um médico para te ajudar quando você está doente, né? Então, você tem que ir exatamente. atrás dessa mudança interna. Uhum, Outra coisa depois aqui, né? A quinta, autoconhecimento. Tá? Descobrir a origem. Então, o que a gente faz na terapia? Na terapia, a gente busca a origem do seu problema. Você vai vir com uma queixa de, sei lá, ansiedade. Ah, por que eu tenho ansiedade? Não sei, né? A pessoa não sabe, às vezes ela pensa que é algum fato e às vezes também não é nem aquilo ali, né? Mas na terapia, a gente vai descobrir as raízes. A gente vai entender qual foi a primeira vez que você sentiu aquele sentimento e você programou na sua mente. E depois você começou a atrair essas situações, você começou a se colocar nessas situações, acreditar que você era aquilo. E quando eu uhum, acredito que eu sou aquilo, eu começo a vivenciar aquilo, né? Então a terapia é esse autoconhecimento. É eu buscar as minhas respostas dentro de mim, é eu me autoconhecer o porquê que eu penso desse jeito, o porquê que eu sinto as coisas que eu sinto, por que eu sinto angústia, por que eu sinto tristeza, por que eu sinto um medo que eu não sei nem do que. Tudo tem uma raiz, né? Outra frase que uhum, eu sempre falo, todo sentimento tem lógica. Então, tudo que você está sentindo, ele tem uma lógica, só que você não sabe qual é, mas ele tem uma lógica. Na terapia, a gente busca essas respostas, a gente busca isso. a raiz do que você está sentindo para ressignificar lá do início. Dar um novo Uhum. significado para essa situação para que você possa se permitir a fazer diferente depois. Tá? Então, o autoconhecimento na terapia ele é muito importante. A terapia te ajuda a se autoconhecer, né? E esse autoconhecimento vai trazer essa autocura, vai trazer essa mudança interna, né? Uhum. Então, ó, a terapeuta te guia a encontrar as respostas dentro de você. A terapeuta ela te guia a você entender o porquê que eu ajo desse jeito, o porquê que eu penso desse jeito, o porquê que eu sinto as coisas que eu sinto, o porquê que eu repito os padrões dos meus ancestrais, né? O porquê que eu vivo sempre a mesma história, o porquê que os relacionamentos meus não dão certo ou qualquer área da minha Uhum. vida, né? Então, esse é um outro passo. Quer falar alguma coisa sobre isso, Eunice? Eu quero falar a respeito, né, do autoconhecimento em relação a se auto-julgar, se auto-culpar, né? Você se coloca como, sabe, a pior pessoa, né? Exatamente se culpando, achando que Deus é um Deus que castiga, que pune, entendeu? Então você vive nessa Sim, sabe, com padecimento e acaba que as coisas não funcionam, a cura também não vai chegar, porque sim. você acha que você não merece, É, né? sim. Esse perdão e todo perdão é auto-perdão. É. Então, é importante muito na terapia a gente faz esse trabalho de limpar os lixos emocionais, de você perdoar as outras pessoas, inclusive as pessoas que te fizeram mal, porque enquanto eu não perdoo, eu carrego elas aqui, ó, no meu inconsciente. 24 horas por dia você tá carregando aquela pessoa que você odeia, aquela pessoa que te fez mal, e aquilo ali tá fazendo mal para aquela pessoa que te fez mal? Não, tá fazendo mal para você, né? É como você tomar um veneno e acreditar que é o outro que vai passar mal, que é o outro que vai morrer. Não, é você que está se envenenando, é você que está passando Uhum. mal aí com tudo isso, é você que está trazendo para você uma doença. Porque quando eu carrego lixos emocionais, falta de perdão do próximo ou falta de perdão comigo mesma, eu vou trazer para mim somente uma doença, tá? Porque tudo isso ali é energia negativa dentro de você. E aquilo ali vai começar a se mostrar em formas de doenças. Primeiro, em forma de dores, de peso, de lixo. Quando eu não dou atenção para aquilo, uma hora ela vai virar uma doença. Pode virar um câncer, pode virar, né, algo muito ruim. Então, é importante trabalhar essas questões internas aí, limpar esses lixos emocionais.
Verdade. Sem contar, né, além das doenças, a vida não flui, a vida não anda, né? Na vida, não. Você não consegue chegar, né, no nível que você sempre sonhou, sempre quis. Você tem iniciativa e não tem acabativa. Você, Sim, né, sim. entra num projeto, tá ali, ó, com tudo, e no meio do caminho você desanima. Por quê? A culpa é sua, a culpa é do projeto, né? A culpa é exatamente Uhum. dos lixos que você tem Uhum. Sim, acumulado e que ainda, né, você não tomou uma decisão, uma atitude sim. de buscar essa ajuda que a gente está falando. E quando você não consegue acabar as coisas, você tem aí crenças limitantes que te limitam, né? Você se sabota com procrastinação, e talvez essa procrastinação possa estar ligado aí ao sentimento de não merecimento. Se eu sinto Verdade. que eu não mereço, como eu vou conseguir alcançar minhas metas e objetivos? Eu vou sempre dar um jeito de me sabotar, dar um jeito de Verdade. parar, ou se eu tenho crenças de que eu não posso. Se eu tenho crença de que eu não posso, eu nem tento. Eu nunca vou tentar alcançar nada na minha vida, porque eu acredito que eu não posso. E se eu acredito que eu não sou capaz, eu sou daquelas que eu vou atrás. Eu vou atrás, eu consigo resultado, quer dizer, eu vou atrás, mas eu não consigo resultados. Por quê? Porque eu vou, mas com o sentimento de que eu não vou conseguir. Eu só vou lá para cumprir Uhum, tabela, eu só vou lá para dizer que eu tentei, né? Mas eu não entendo com uhum. aquele gás, com aquela força toda. Eu faço de qualquer jeito só para dizer, ah, viu, eu tentei, não deu certo, eu falei que não ia dar. Então, você tem crenças que precisam ser trabalhadas. E quando você tem crença de merecimento, você vai lá, você consegue, você tenta, você consegue resultados e de uma hora para outra tudo desanda. Por quê? Porque eu sinto que eu não mereço, eu vou dar um jeito de me sabotar e eu vou dar um jeito de atrair pessoas que vão me trair, que vão me roubar, que alguma coisa vai acontecer, mas não vai dar certo. É por quê? Porque no final eu sinto que eu não mereço. Então eu dou um jeito de me sabotar ou de me colocar em situações que eu vou perder tudo. Né? Ou eu vou dar de mão Uhum. beijada para os outros, ou eu vou, por exemplo, ganhei uma herança, no fundo eu sinto que eu não mereço, então eu vou dar um jeito de perder essa herança, eu vou dar um jeito de torrar ela, né? Então, essa crença de merecimento também vai te atrapalhar muito, tá? Uhum. Outra. Exatamente. O que eu comentei até ontem numa live, tem muitas pessoas, né, até os palestrantes contam, né, os terapeutas contam depoimentos de pessoas que ganham na loteria, depois perde Sim, tudo, perde perde tudo. tudo. Sentimento Exatamente. de não merecimento, né? E também Uhum. crenças a respeito do dinheiro, porque se eu não sei administrar o pouco, como eu vou administrar o muito? É uma crença. Se eu tenho crença de merecimento, eu não mereço aquilo, eu ganho do nada, de mão beijada, nem trabalhei por aquilo, então eu vou dar um jeito de torrar tudo, perder e voltar para estaca zero. Se eu tenho crenças ali a respeito do dinheiro, eu não vou saber administrar. Se eu tenho É, crenças a respeito de riqueza, de dinheiro, eu acredito na minha mente, por exemplo, que os ricos são gananciosos, então quando eu ganho um dinheiro muito alto, eu fui para o patamar de rico, mas eu acredito que os ricos são gananciosos. Então vai contra os meus princípios, vai contra a minha crença. Então eu dou um jeito de perder aquilo, para voltar a uhum. estaca zero e virar pobre de novo, entende? Então olha só como as crenças elas limitam você em todas as áreas da vida, né? E tem uma crença muito forte também. Meus pais não tiveram, eu também não posso ter. Eu quero ser igual aos meus pais, né? Então eu quero filho de peixe, Fidelidade e peixinho é. lealdade. Se os meus pais foram pobres, eu quero ser pobre, né? Se os meus pais, eles tiveram uma vida sofrida, eu não mereço ter uma vida abundante. Então eu Uhum, acabo inconscientemente buscando o mesmo tipo de vida ferrada, o mesmo de vida difícil para honrar os meus pais, mas não é desse jeito que você vai honrar os seus pais, né? Você uhum. está agindo de forma errada, né? Então, na terapia, a gente começa a expandir essa consciência para entender sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas que te rodeiam, entender como que eu vou falar com as pessoas, como que eu vou agir com as pessoas, como eu vou olhar sem julgamentos, né? Então, a terapia te ajuda muito nessa questão. Então, por isso que quando você começa a mudar, a sua volta muda ali, os seus filhos mudam, o seu marido Uhum. muda. Não é eles É que mudaram, é você que mudou e mudou o seu olhar sobre as pessoas. impressionante, Consequentemente, vão né? ter mudanças, mas é você que mudou e mudou o jeito que você enxerga elas, né? Quando eu comecei a fazer a terapia, a pessoa falou comigo, né? Porque a gente trabalhou e cada um era o anjo, né? A gente buscava o anjo para alguém.
E ela me Uhum. falou comigo, Nice, você é responsável por tudo isso. Eu fiquei muito chateada com ela. Falei, como eu sou responsável por tudo isso, entendeu? Mas depois eu compreendi o que que ela quis dizer, né? Primeiro você estava na ignorância. Eu não sei que eu não sei. Eu nem sei que eu tenho É, problema. é. Como que eu sou responsável? Não fiz nada, né? Mas depois, quando você começa a ampliar a consciência e trazer responsabilidade para si, você começa a mudar. Porque eu sou responsável por estar onde eu tô. Se eu sou pobre, fodida, eu estou responsável por isso. Por quê? Porque eu não fiz nada para mudar essa situação. Você reclama da pobreza, mas você fez um curso, você foi atrás de network, você fez tudo realmente que você podia fazer para melhorar essa situação, e quando você vai ver, não fiz. Então, nada vai cair do céu, né? Por Uhum. exemplo, às vezes eu perdi uma oportunidade boa que apareceu, então é falta de ação. Às vezes ou é uma atitude errada que eu tenho. Né? Então, você sempre vai estar no lugar onde você se colocou. E quando você começa a trazer a responsabilidade para si, você começa, assim, a mudar, a olhar as coisas de forma diferente. Porque tudo é ou uma ação que a gente teve ou uma falta de ação. Mas é sempre a gente que se coloca nesse lugar. Não adianta. Você escolheu estar nesse lugar. E se você quer mudar, você vai ter que fazer uma mudança, né? Fazer diferente. Outra Uhum. coisa, Eunice, nesse ciclo aí, né, do autoconhecimento e da autocura, a expansão da consciência, tá? E entender os filtros. Esse é um processo também que a gente faz na terapia, né, Eunice? Que é entender, expandir a consciência da pessoa, ela começar a enxergar tudo isso que está acontecendo na vida dela e ela entender como que ela filtrou aquilo. Então, ela vai ter várias crenças na vida dela, várias dores na vida dela, por situações que ela passou. E ela precisa entender que ela filtrou aquela situação daquela forma, né? Que ela interpretou daquela forma, com aquela cabecinha de criança, né? Por Uhum. exemplo, a nossa programação é feita até aos 7 anos de idade. Até aos 7 anos de idade, tudo que eu acredito sobre mim não é o que eu sou, mas é o que eu interpretei que eu sou. É o que eu interpretei sobre a situação que eu vivenciei. E é aquilo que vai levar para frente essas crenças que eu tenho. Eu não posso. Por quê? Porque eu vivenciei alguma coisa que eu não consegui fazer e eu programei de que eu não conseguia fazer e que eu não posso. Então eu vou começar a agir e acreditar que eu não sou capaz de conseguir as coisas. Mas quem disse que você não é capaz? Você filtrou desse jeito, né? Você Uhum. acreditou, você criou essa crença limitante e começou a acreditar nela, vestiu uma armadura que não é sua. Né? Então a gente abre em terapia essa expansão da consciência da pessoa entender como ela filtrou aquela situação. Só que naquele momento ela era uma criança, hoje ela é uma adulta. E quando eu não resolvo as minhas questões emocionais, quem que age na minha vida? A criança ferida. Por isso que às vezes a gente age de uma forma infantil e quando a gente para pensar e raciocinar, nossa, eu não devia ter feito isso. Nossa, eu estourei ali do nada, nem foi tudo isso para fazer tanta tempestade, né? Às vezes você toma atitudes que quando você para pensar, você vê que é infantil, mas você não consegue fazer diferente, porque é a criança ferida que toma o volante da sua vida. Enquanto você não resolve com terapia, ela vai continuar tomando o volante da sua vida. Né, Eunice? Verdade. Uhum. Então, o problema, ele não é o fato que aconteceu, e sim o filtro. Então, nessa parte aí, a expansão da consciência, a gente mostra isso para o paciente, de que ele começa a entender que o problema não é o que aconteceu com ele, mas é o que eu faço com o que aconteceu comigo. Como que eu interpretei esse acontecimento e como que eu vou agir depois disso, né? Então, depois nós vamos para mais um passo ali, que seria qual o impacto gerado, né? A gente, no processo terapêutico, a pessoa começa a ter real noção de tudo aquilo que limita ela, o impacto que está tendo na vida dela. Né? O que essa tristeza está trazendo para a sua vida? O que essa ansiedade está trazendo para a sua vida? O que está influenciando em cada área? No relacionamento, né? Tudo que você vive hoje, essas dores, eu só olho para a minha dor. Enquanto eu só olho para a minha dor, eu não estou olhando para o meu marido, eu não estou olhando para os meus filhos, eles estão assim, ó, perdidos, coitadinhos. Por quê? Porque eu não consigo nem Você não olhar para está eles. presente, né? Você não Não está está presente. presente.
E você não está Uhum. olhando para os seus filhos, não está olhando para o seu marido, você está olhando para quem? Para você, para sua dor. É só isso. Você fica no egocentrismo e você deixa de ser o seu melhor, deixa de dar o amor que você tem que dar para os seus filhos, para o seu marido, deixa de viver a sua vida. Então você começa a ter real percepção de o quanto tudo isso está travando a sua vida, está bloqueando a sua vida, né? Qual que é o impacto gerado na sua vida, no seu casamento, com os seus filhos, com o seu marido, com seus amigos, no trabalho, em todas as áreas. Você começa a perceber, meu Deus, olha só, eu continuando a olhar para essa dor, eu estou prejudicando o marido, estou prejudicando o filho, estou prejudicando os trabalhos, né? E tudo que você tiver, cada um olha para a sua dor, cada um sabe o que tem e começa a observar o quanto isso está travando a sua vida, o quanto está bloqueando, o quanto está impedindo você de alcançar os seus sonhos e objetivos, de viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida contente, né? Uma vida Uhum. abundante. Então, esse é mais um nível, né? Que a gente faz e depois disso então aqui no impacto gerado, eu falo essa frase de que nós nos colocamos, nós estamos no lugar onde nós nos colocamos. Então você vai perceber que tudo esse impacto gerado na sua vida não foi culpa do governo, não foi culpa do seu patrão, não foi culpa do ciclano, nem do beltrano, foi culpa sua. Você está onde você se colocou, né? Nós estamos no lugar onde nós nos colocamos por falta de ação ou por ação. Então começa a entender que isso, você também só vai sair desse lugar que você está medíocre se você mudar de ação. Né, Eunice? Com certeza, né? É muito sério isso, mas é o que eu falei, que eu fiquei com raiva, né, da terapeuta. Mas eu estou no lugar que eu busquei estar. Então, quer dizer, eu posso sair desse lugar? Posso. Eu devo sair Pode. desse lugar? Sim, porque você tem que pensar que coisas Sim, melhores estão, né, estão por aí, estão sim, por vir. Mas a atitude tem que sim. ser tomada, né? Sim, Você tem que e fazer esse é o algo. primeiro passo, né, Eunice? Eu olhar que realmente eu estou no lugar onde eu estou, porque eu me coloquei nesse lugar. Então você já começa a identificar lá, que é o primeiro passo, identificar que eu tenho problema e que eu me coloquei nesse problema. Aí você vai passando por, né, pelas etapas seguintes, que foi o que a gente está falando até agora no momento, né? E Uhum. decidir mudar, buscar uma terapia e tudo que eu falei até agora. E o último passo, para a gente finalizar aqui, né, Eunice? Já estamos aqui, já acho que, nossa, já deve fazer É, 1h30 mais ou menos ressignificar, tá? O que a gente faz em terapia? A gente ressignifica. Mary, o que é ressignificar? É dar um novo significado, mas não é para o seu significado. racional. É para o seu racional, mas é para o seu inconsciente. O seu inconsciente precisa perceber que aquilo que você filtrou foi ressignificado, foi mudado. Você tem que virar a chave. Nós temos que, em processo terapêutico, voltar àquelas situações, raiz, identificar, dar um novo significado. Quando o meu inconsciente começa a olhar, não com os meus olhos de criança ferida, mas com os meus olhos de adulta, aí sim eu consigo aprender com aquilo que aconteceu lá atrás e daí eu posso me permitir a fazer diferente de agora em diante, porque eu agora não enxergo mais com aqueles olhos de criança, eu enxergo com os olhos de adulto, eu dei um novo significado, né? Eu aprendi com aquilo, com aquela dor, com aquele evento e agora eu posso seguir em frente, né? Posso buscar ser o meu melhor. Né? Então, para a É. gente se autocurar, a gente precisa ressignificar essa raiz onde tudo começou. E essa é verdadeiramente a cura no nível mais profundo, né? É conhecer, Sim. reconhecer e aceitar. Se perdoar, Uhum. perdoar o outro, né? E pedir perdão Sim. para que as coisas Sim. aconteçam de fato, de verdade, né? É você, de fato, aceitar a família que você veio, né? Mas buscar se curar para que toda a sua família seja curada e você dê um novo significado àquilo tudo que você está vivendo, né? Ressignificar, de fato e de verdade. Sim. É Né? verdade, Luiz. Você Muito tem mais bom. alguma coisa para colocar ou alguma pergunta aqui no chat aqui para a gente Vamos responder? ver se tem alguma pergunta. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Roseli fala aqui que meu pai implica com crianças, perde a paciência fácil. Ele vê a sua criança na outra criança?
Ele começou a trabalhar com 5 anos de idade na roça. Vida dura, criação dura. Como ressignificar isso? Ele precisa fazer terapia, a mudança tem que partir dele, né? Não adianta você ir lá e dizer assim, pai, você tem que fazer terapia. Se ele não enxerga a mudança dele, que é o primeiro passo lá que eu coloquei, que é identificar, se ele não identifica que ele tem esse problema, ele não vai mudar. A gente não muda ninguém, nem você vai mudar o seu pai. Então, ele precisa mudar. E esse fato de tudo que a gente faz é reflexo da nossa programação mental e emocional. Ele aprendeu a ser daquele jeito. Ele foi criado daquela forma e ele acredita que assim, o que ele está transparecendo na forma dele tratar as crianças? A forma que ele foi tratado. Assim como ele foi criado, ele aprendeu que aquilo ali é o jeito de criar. Quando eu não ressignifico as minhas questões, quando eu não abro a minha consciência, amplio minha consciência, meu conhecimento para fazer diferente, eu não consigo fazer diferente. Eu vou fazer igual os meus pais fizeram comigo. Eu só vou repetir as histórias. Então, provavelmente, a forma que ele está agindo com as crianças é a forma que os pais dele agiam com ele. Ele só sabe fazer dessa forma. Para ele, aquilo é o certo. Né? Até que ele amplie a consciência, busque conhecimento, conheça a verdade vos libertará. Quando a gente começa a conhecer as verdades, buscar conhecimento, o conhecimento liberta, né? Então ele só vai mudar esses padrões quando ele começar a enxergar de forma diferente. Mas ele precisa buscar essa mudança, buscar essa expansão de consciência. Ele só está repetindo o que ele aprendeu. Eu vi aqui o Bruno Simões. As emoções é a primeira fórmula da transformação, sim. E no processo terapêutico, as emoções aqui a gente trabalha muito um forte impacto emocional. Porque o que transforma, o que cria essa programação negativa que a gente tem, né? A nossa programação mental e emocional, das crenças limitantes, das dores, tudo é um forte impacto emocional que eu tive, ou repetições. Né? Quando repetiu muitas vezes na minha vida algo, eu vou criar essa programação ou um forte impacto emocional. Alguma coisa muito forte que aconteceu, um evento forte, me programou na hora a essas crenças limitantes, a esses traumas. Então, as emoções, sim, elas são a primeira fórmula da transformação. E a gente usa também a emoção ali, um forte impacto emocional, traz a pessoa as emoções ali na hora do tratamento terapêutico, para que ela tenha essa mudança de programação, para que a gente crie uma nova programação. Isso. E, Roseli, só uma dica. O seu pai, ele só vai se curar quando ele aceitar a história dele e respeitar. Só que isso não vai partir de vocês, filhos, não vai partir da esposa, né? Realmente ele precisa de uma ajuda. Eu fiz uma mentoria com uma pessoa e assim, eu não virei a chave dela, ela virou a chave dela. Ela entendeu que ela tem seus valores, que ela é importante, porque muitas vezes acontece com o seu pai, é o não merecimento, né, de achar que ele teve uma vida dura e que vai ter sempre, e se fecha para amar, né, as pessoas, principalmente as crianças, porque ele teve uma infância difícil. Mas é tudo muito simples, muito simples. E eu conheço a Roseli e a gente pode conversar sobre isso. Tá bom? Então, Eunice, acho que fechou a nossa live, né? Fechamos. Já falei aqui dos passos para a autocura, acho que já estamos aqui já mais ou menos 1h30, não? 1 hora, né? 1 hora. 1 hora já, e acho que seria isso, né, Eunice? Isso, vamos marcar aí outro momento, aí outra live, outro tema, e espero que o pessoal tenha aproveitado essa expansão de consciência, né? Coloquei ali os passos para a autocura. Curar sozinho você não vai conseguir, você vai precisar de alguém que guie você dentro de você mesma para buscar essas respostas, para aplicar técnicas em você para que você possa destravar, desbloquear, ressignificar traumas, ressignificar dores. E outra coisa, a terapia também ela busca trazer os recursos positivos dentro de você. Por exemplo, Mary, eu sinto que eu não sou uma pessoa segura, eu sou insegura demais. Você não é insegura, você está insegura, né? Todos os recursos positivos, a gente nasceu com esses recursos positivos. Deus fez a gente para ser o nosso melhor, criou a sua imagem e semelhança. Então, nós nascemos com esses recursos positivos. Mas você, ao longo do caminho, ao longo da sua vida, você vai criando aí
você vai colocando máscaras, colocando uma carcaça em você, uma armadura em Repete a você pergunta aí, com Bruno. várias crenças. Oi? Bruno falou que fez uma pergunta e ajuda ele aí. Repete, por favor, Bruno. Eu não sei qual é a pergunta, tem que repetir aí. Né? Então, ao longo do tempo, a gente vai acreditando em muitas coisas que a gente não é. E o que a Verdade. terapia faz? A gente resgata os recursos positivos dentro dela. Então, por exemplo, ela é insegura, eu vou resgatar o recurso de segurança. É como se esses recursos positivos estivessem enterrados dentro dela. E a gente traz à tona de novo recurso de segurança, de amor. Eu sinto que eu não sou amada, então vamos trazer novamente esse recurso, ancorar na pessoa recursos de amor, de gratidão. Uma pessoa que é muito ingrata, não consegue ver gratidão nas pequenas coisas, né? Uma pessoa ingrata, se a gente não é grato pelo pouco, como que a gente vai ter o muito? Então a gratidão ela é muito importante na vida da gente. Então a gente acaba trazendo esses recursos positivos para a pessoa novamente, de amor, de gratidão, de segurança, de sentimentos de vitória, de alegria, de poder trazer o empoderamento. Eu faço também esse trabalho terapêutico aí no meu tratamento. Como eu disse, né, Eunice, não é uma sessão, não é 2 e 3, é um processo terapêutico, porque Uhum. 20, 30, 40, 50, 60 anos que você carrega de lixos emocionais, de dores, de traumas, não vão ser resolvidos em 1, 2, 3 sessões. Então Verdade, você verdade. precisa, é um processo de evolução, você precisa fazer um tratamento terapêutico para tratar cada questão. E é libertador, né? É Uhum. libertador. É muito Ele bom fez a mesmo. pergunta ali, eu fiz uma Aqui, ó, pergunta se a ali. pessoa enxergar e não ter forças para mudar ou buscar de fato ajuda, o que fazer? Se ela não buscar ajuda, ela não vai mudar. Como que ela, sozinha ela não consegue, se fosse assim, se ela conseguisse sozinha, ela já teria conseguido, ela já teria feito, assim como tantas pessoas hoje que a gente vê com ansiedade, com depressão por anos aí, né? E elas não conseguem porque não está na nossa razão. Razão é 5% que dita as regras da sua vida. É o inconsciente, 95%. Como é que você vai ganhar com a razão do inconsciente? O inconsciente ganha de goleada. 95% é o seu inconsciente que dita o que eu penso, o que eu sinto e a forma que eu ajo. Então, a pessoa, ela precisa procurar ajuda terapêutica, senão ela não vai sair disso, não tem o que fazer. Né? Ela não consegue, ela não sabe nem de onde vem aquelas dores, ela não sabe nem de onde vem aquele medo. E o que ela às vezes acha que pode ser o motivo não é nem de perto o motivo está muito mais lá atrás. Até os 7 anos de idade, a gente programa ser quem a gente é. E a gente leva a programação para a fase adulta. Então, todos esses meus padrões comportamentais negativos, essas minhas dores, tudo o que acontece comigo ali, essa programação mental e emocional, está lá atrás. Eu preciso de alguém que me ajude a ressignificar lá na raiz. Então, se essa pessoa não busca ajuda, infelizmente, ela não vai mudar. Se eu não mudo o meu interno, como vai mudar o meu externo? Né? Se eu não faço nada diferente, eu não vou ter resultados diferentes. Eu vou continuar vivendo a mesma vida. É igual nós, né, como terapeutas, nós também precisamos de ajuda, porque, né, de fato, nós precisamos de um mentor para nos direcionar, nos orientar. É igual você falou, se fosse fácil, tipo, todo mundo era, né, não tinha problema, ninguém tinha problema, mas nós Sim, precisamos dessa ajuda, de buscar essa ajuda, né? E sim. você, eu vi numa live sua que você falou exatamente isso, né? Você se tornou terapeuta para você curar suas feridas, né? Sim, E isso é muito sim. importante, É, saber o que que é. você vai fazer para curar suas feridas, Isso, né? como é que eu me tornei terapeuta, né? Eu fui tratar as minhas questões, né? Eu tinha muitas questões mesmo para resolver, né? E a gente, como terapeuta, sempre está buscando evolução. Então, nunca você vai ser o seu 100%, tá? A gente está em constante evolução enquanto a gente está vivo. Então, mesmo que eu resolva minhas questões, você sempre tem que estar fazendo uma manutenção. Por quê? Porque Isso. vão acontecendo coisas na nossa vida, vão aparecendo coisas que antes eu não enxergava e que eu preciso trabalhar em mim, né? Se cada área da sua vida não está como você quer, porque ali tem uma crença para ser trabalhada. Então, você tem que avaliar, né? Até em terapia que eu faço esse processo de coaching também. Avaliar cada área da vida da pessoa para ela começar a enxergar aonde que eu tô e aonde que eu quero chegar.
né? Se ela começa a enxergar as áreas da vida dela, ah, de 0 a 10, quanto é que tá essa área da sua vida? Relacionamento, ah, relacionamento tá 3, 4, opa, temos que trabalhar isso, né? Então, você vai avaliando cada área da sua vida e percebendo o que precisa ser mudado. Então, a gente está sempre em constante evolução. Inclusive, nós, terapeutas, também sempre estamos fazendo terapia e nos evoluindo, né? E antes de fazer terapia, né, como é que eu virei terapeuta, né? Eu era estilista, trabalhei 10 anos como estilista, mas eu não via propósito de vida nisso, sabe? Eu até gostava do trabalho que eu fazia, porque eu sempre gostei dessa área voltada para artes, né? Para pintura, para arte. E só que, sabe, eu olhava para aquilo e dizia, nossa, a vida é só isso, é só trabalhar, comer, dormir, se estressar no trabalho sabe, não via sentido. Aí eu comecei a buscar essa busca por, nossa, eu quero encontrar o meu propósito de vida. Eu quero saber por que eu vim aqui para esse mundo, gente, né? E nessas buscas e também buscar trabalhar minhas questões, porque eu tenho bastante questão interna, tive bastante questão interna de problemas emocionais, né? Eu fui conhecer meu pai com 18 anos, né? Então, sempre vivenciei ali com pais separados, então essa separação de pais também, tudo isso traumatiza muito uma criança, tá? Crescer sem um pai por perto, a gente cresce com o quê? Com medo. Eu era uma pessoa medrosa, eu era tão medrosa, até vergonha de falar, mas eu era tão medrosa que eu fiz xixi na cama até com 12 anos. Porque eu tinha medo até de ir no banheiro. Eu fazia xixi na cama porque eu sonhava que eu estava fazendo xixi e eu acabava me dando na cama. Mas com 12 anos de idade, por quê? É medo. Quando você tem um filho que passa por isso, você já começa a perceber essa criança tem problemas emocionais ali para serem tratados. Ela tem muito medo. Antes eu não conseguia enxergar isso porque eu não tinha conhecimento, estava na ignorância. Hoje eu consigo entender que aquilo ali era simplesmente o resultado dos medos que eu tinha. Eu tinha muito medo. Né? Eu nunca estaria fazendo uma live que, nossa, não, gravando vídeo, meu Deus do céu, nunca. Para apresentar um trabalho na escola, eu sempre tinha, né? Tinha muito medo, muita ansiedade. Quando eu descobria que quando eu tinha que fazer alguma coisa, me dava dor de barriga, entende? Então, todas essas questões eu fui trabalhando. Ansiedade, esses medos, esse sentimento de abandono, de rejeição, abuso na infância também, outras coisas que eu vivenciei, sabe? Então, eu tive que trabalhar todas essas coisas aí. E a gente está ainda trabalhando outras coisas, né? Porque a gente sempre está em constante evolução. Mas é isso, é buscar evoluir. Uhum. Igual você falou no início, buscar ajuda, né? Porque realmente a gente precisa seguir esses passos aqui, essas etapas aqui do autoconhecimento, né? E realmente, depois que a gente passa por isso aí, é só love, né? Cuidar das emoções, das feridas dos outros. Né? Só concluindo ali, né? Então, depois que eu fui tratar comecei a tratar as questões emocionais, eu sempre gostei muito de ler livros para expandir a consciência, e daí eu comecei a assistir muitas lives, e quando eu chegava para terapeuta, e eu olhava assim, nossa, cara, como eu gostaria de ser como essa pessoa, transformar a vida, fazer essa mudança na vida das pessoas, só que, né, no começo, quando eu olhava, parecia assim, que poderia ser uma coisa impossível, né? Assim, acho que não sei se um dia eu conseguiria chegar nesse patamar. E daí eu fui me tratando e eu fui olhando, poxa, eu também quero fazer isso. Aí começava a assistir lives, via as transformações das pessoas, né? Que as terapeutas eram ferramentas para ajudar naquela transformação de vida. E eu pensava assim, cara, eu me emocionava junto, sabe? Aí eu pensei, cara, não, eu vou fazer isso, eu vou começar a estudar e eu vou fazer isso. E hoje em dia eu sou terapeuta, né? Também aqui estou como ferramenta de Deus para transformar a vida de pessoas. Não é o que transforma, mas eu sou ferramenta de transformação, né? Então, foi aí que começou a minha trajetória de terapeuta. Uhum. Olha, nós vamos ter que encerrar, porque eu tenho um atendimento também agora. Tá. E eu quero agradecer a sua vida, né? Você foi muito contribuição aqui para mim e para todos que entraram nessa live, né? Realmente, assim, compartilhamos conhecimento e é muito bom mesmo você falar de um assunto que você ama, né? Que você realmente vê, né? Que você pode, através da sua vida, ser luz para a vida do outro, tá? E todos que entraram, eu quero agradecer. Essa live vai ficar gravada, né? Você vai colocar no seu canal do YouTube? Vou. Primeiro você grava no seu ali para mim depois baixar e colocar no YouTube daí também.
Isso, E o que que eu quero... Beth. Seja bem-vinda, Beth. Depois você vai ver lá na minha página lá no Instagram, tá bom? Tá. Também Eu por agora. quero agradecer também, tá? Agradecer o convite, Eunice, muito obrigada pelo convite. Aí foi muito gostoso passar essas horas aqui nessa conversa de expansão de consciência, né? De abrir também a consciência das pessoas que passarem por aqui da importância de fazer a terapia, de se autoconhecer para obter essa autocura, né? E eu quero deixar aqui também que quem quiser fazer um atendimento comigo, estou disponível, tá? É só você entrar em contato no meu link da bio ali e de lá você consegue marcar uma consulta terapêutica e depois a gente faz um tratamento também, tá? Só outra questão. Então, você que se interessou, que se viu nessa situação, né, pode chamar a mim ou a Eunice também, que é terapeuta, né? Chamar nós, uma Isso. das duas aqui. Então, é só entrar no nosso canal aqui no Instagram, clicar no link da bio ali. E eu atendo de forma online, só para quem quiser saber, que muitas pessoas elas não querem ir até o local, elas querem estar dentro das suas casas, não querem perder muito tempo. Então, eu atendo Brasil todo e exterior. Então, pode ficar tranquilo que eu atendo de forma online, somente online, tá? E a Eunice Hoje também ficou realmente bem atende, né? acessível, né, os atendimentos. Eu também atendo porque a nossa terapia ela nos dá esse direito, né? Então Sim, pode nos procurar que nós sim. estamos aqui prontas para atender vocês. Também atende Muito obrigada. online, Eunice? Também Isso, atende online? uhum, também Ah, atendo então tá online. E só bom. as barras de axis que tem que ser presencial, Ah, tá? sim. Deixa eu tirar um print aqui. Peraí. Tirar um print. Deu. Isso, aí você manda para mim lá. Um beijo! Tá certo, então. Obrigada a todos aí. Um beijo, foi ótimo. Ótima live aí. Adorei. Alô, um beijo, Tchau. obrigada. Tchau. Beijo.